Estamos ao vivo. Eu sempre coloco um pouquinho ao vivo a mais aí para poder acertarmos. Paz, queridos. Como sempre. Amém. Deus abençoe. Uma boa noite. A gente sempre abre um pouquinho mais cedo para ver se está tudo em ordem. Se a parte de vídeo está tudo certinho. A Laila, aquela ali. A Laila, né? Laila. Aos pouquinhos vai entrando. Logo, logo, creio que estaremos aí iniciando. Como nós falamos semana passada, né? Nós vamos iniciar mais tarde, né? Às 19 horas, né? Porque falaram conosco, puxa, por que você não começa às 19 horas, mais tarde um pouquinho, né? Por causa do trabalho. Por causa do trabalho, do horário. Então nós achamos por bem iniciarmos, né? Às 19 horas. Acho que é um horário bacana, né? Mesmo porque, né, muita gente trabalha, né? Independente da situação, né? Muita gente trabalha em casa, né? Dentro de casa hoje, né? Oficina. Até às 18, 18h30. Exato. Né? Então dá tempo da gente. O Ivo falou que ele tomou chimarrão inteiro. Isso mesmo, Ivo. E eu ainda deixei, né? Eu ainda coloquei, né? Aleluia. Eu ainda coloquei, né? Mas vamos ver se o pessoal entra nesse horário, né? Se vai ser bom o horário. Vamos fazer um teste. Se percebermos que de repente as pessoas não estão, né, entrando nesse horário, a gente bota para as 18, né? Mas a intenção é bom mudar. A intenção é manter, né, esse horário aí. Luzia, amém. Marina, amém. Ao Senhor. Vamos já entrando em contato com os nossos queridos aí, para adequarmos aí online. Amém. Vamos partilhar, né? Vamos partilhar esse momento aí, vamos... Amém. Vamos começar a comentar com os amigos, com os irmãos. Ó, tá na hora. Amém. Deus tem muito para falar. Eu creio que Deus vai falar conosco essa noite. Em nome de Jesus, né? O Senhor aliás, né, o Senhor já tem falado muito conosco, né, nesses dias, né? Amém. Domingo. Amém. Mas é isso, faltando ainda 6 minutos, né? As pessoas, elas são britânicas, né? Então é 19 horas, 19 horas. Tá certo. É que nem eu. Só não, que eu... apóstolo não. Se você marcar às 19, 18h30 ele já está lá. Mas é certo, né? Eu aprendi assim. Eu aprendi assim no meu trabalho. Eu tenho que correr, sabia? A gente, quando é profissional e tem alguma visita, né, para fazer, ainda mais quem trabalha com representações, né? Marca tal horário, você vai, chega pelo menos 20 minutos antes, 15, meia hora até. Tem que chegar muitas antes, vezes você acaba esperando até 1 hora e muitas vezes você não é atendido, né? Isso faz parte. Eu creio que é dessa forma. Eu, quando dava palestras também, chegava bem cedo, preparava tudo, deixava tudo preparado. Porque levava 2 computadores, levava pendrive, levava tudo, né? Mas é assim mesmo, né? A gente tem que se preparar, né? E tem que ser precavido, né? Tem que ser precavido. Pode acontecer algum imprevisto, então a gente precisa sempre pensar em chegar antes, né? O apóstolo está correto. Eu é que sou um pouco enrolada. E vocês estão bem? Vocês que estão entrando aí, estão bem? Como é que foi a segunda-feira, a terça-feira? Eu não estou vendo os comentários, né? Eu também não entendo. Até agora ninguém me explicou o porquê. Mas enfim, né? Continuo não vendo os comentários, né, apóstolo? Não sei porquê, não aparece. Pode ser que seja isso aqui. Deixa eu ver uma coisinha. Ah! Ele achou! Eu tô aprendendo a mexer com
Que esse aparato aí. Mas eu creio em nome de Jesus, né? Deus abençoe a sua vida, domingo... Daniel. Sei que o Daniel tá do seu lado aí. Vocês Deus abençoe. Amém. Tá lá a Nancy, né, Nancy? O rostinho da Nancy tá lá. Aleluia. Roberto. Nancy, foi uma bênção a live. Amei, viu? A Sandra. Você é uma bênção. Novinha. Isso Deus mesmo. abençoe, novinha. Amém. E aí, tudo bem, a Nancy? Pedrão já chegou? Tá do teu lado aí, Nancy? Tá do teu lado aí o Pedro, o Guto. Tá? Sim. Espero que sim, né? Espero que sim. E eu tô só esperando os testemunhos para domingo, Amados, hein? Eu queria dizer uma coisa para vocês. Lembre-se que... Paz, Daniel. Deus abençoe a sua vida. É muito bom estar contigo novamente aí. Amém. Essa semana é uma semana de consagração. Paz, Robson. Saudade de você, viu? Toda a sua casa, Amém. da parte das crianças. Isso Deixa mesmo. eu acenar aqui. Eu vou acenar. Pá. Saudades, hein? Ó. É uma semana de Laurinha. consagração. Amém? Que vocês entenderam a palavra de domingo? Então nós estamos numa semana de consagração, uma semana de busca, de oração. Eu creio que é uma semana que é algo que o Senhor vai realizar algumas coisas na nossa vida. Para aquele que crê, para aquele que tem buscado, né? Para aquele que tem se colocado. Então vigiem, amém? Vigiem. Amém. Porque é nessas horas que a gente entra em batalha espiritual. Amém. Né? É nesse momento que as coisas acontecem, as propostas aparecem, né? Enfim. Então fiquem bem atentos a tudo que está acontecendo Amém. Ao seu redor, tudo que está acontecendo no seu trabalho. Amém? Eu creio que domingo, quando estivermos juntos, eu creio que Deus tem algo poderoso para realizar na sua vida. Amém? Amém? Eu creio também. Paz, Carla, Vitória, Deus abençoe a sua vida. Amém. Partilhem com os teus amigos, né, Nancy? Partilhe o máximo que vocês puderem, para que essa palavra possa chegar aonde o Senhor quer que chegue. Né? Amém, em nome de Jesus, né? Estamos já quase no horário de estarmos iniciando em oração. Paz, Tânia, Deus abençoe. Esse é o momento que a gente bate um papinho com vocês vão aparecendo aí, Amém. A gente vai, né? Vai mandando um beijo, um abraço. Amém. Né? Alguns já faz algum tempo que nós não vemos, então estamos com saudades, de verdade. E os que estão vindo, a gente já está eu matando tenho saudades. aí uma notícia boa. Nós estaremos aí em reunião na segunda-feira com os professores. Estaremos aí iniciando nesse segundo semestre, a partir de julho, as nossas aulas. Se tudo permitisse abrir, né, as escolas, se começar a voltar à normalidade, nós estaremos iniciando as nossas aulas no domingo, às 8 horas. São 9 meses de estudo, palavra aí fortíssimas, Amém. Direção. Nós estamos aí com uma equipe de professores aí que estão trabalhando nesse tema, trabalhando, e eu creio que vai acrescentar muito na vida de vocês. Também creio. Né? Eu creio que é uma maneira que o Ministério está se disponibilizando para trazer um estudo focado, um estudo bíblico focado dentro daquilo que nós temos aprendido, que é a palavra Amém. de Deus. Então se preparem aí, nós estaremos em reunião, estaremos já lançando uma live com os professores, junto com toda a equipe Bênção. do Ministério, com os ministros, com aqueles que fizeram o encontro, né? Estarão Amém. já participando dessas aulas. Então não perca, viu? Segundo semestre aí tem grandes surpresas, né, apóstolo? Tem grandes coisas aí para nós realizarmos no Ministério. Estamos recomeçando, né? Verdade. E o Senhor está sempre pronto, né, para abençoar, acrescentar, né? Na vida de cada um, né? O encontro foi só o princípio do que o Senhor tem para fazer, né? E muito mais Ele vai acrescentar. Palavra, poder do Espírito Santo, né? O agir de Deus, né, na vida de cada um que for buscar. Em nome de Jesus. Nós temos aí, né, o encontro, nós temos aí as aulas, nós temos as células, Amém. Nós temos aí as lives, então muita coisa para fazer. Amém. Nós estaremos realizando algumas lives internacionais aí, de Miami, Amém. Nova York. Então preparem-se que tem coisas aí
muito bacanas aí, o Senhor está na direção, amém? Então nós vamos orar, vamos orar para que nós possamos começar. Paz Conceição, que bom, hein, que você está firme e forte aí, saudável. Isso mesmo, saudades. Você, a sua filha, né? Isso, a Dani, a Cris, Daniel. Daniel, manda um beijão a todos aí, viu? Amém. Vai fazer uma visita lá, eu sei que você está com o nosso querido pastor Márcio lá, pastor Adriano. Sim, lógico. Mas ele libera você para vir fazer uma visita pra gente, viu? Não tem problema não. Amém. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos orar, querido. Abaixe sua cabeça onde você estiver, na sua casa. Amém? O apóstolo vai estar orando, a gente vai estar iniciando esse momento diante da presença de Deus. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor, agradecemos a Ti por este dia, Senhor, agradecemos a Tua presença nos nossos corações, constante, Senhor, nos direcionando em todas as áreas da nossa vida, Senhor, e quando nós Te buscamos, as respostas vêm. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, porque a Tua palavra, o Senhor tem nos ensinado todos os dias e o Teu Santo Espírito tem nos feito lembrar. Então, Senhor, nesta hora, nós nos colocamos diante de Ti, pedimos que toda a nossa família, nossa parentela, aqueles que amamos, Senhor, e em especial os corações que estão presentes, Senhor, estejam completamente na Tua presença para ouvir o que o Senhor tem para falar. Desde já, Senhor, repreendemos a astúcia das trevas e declaramos que estão impedidos de atuar em nome de Jesus. Somente o Seu favor, o Seu poder e o Senhor a ministrar a Tua verdade para os corações. É o que nós declaramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Estaremos orando sim, viu? Amém. No final da live nós estaremos orando pelos enfermos. Amém. Por aqueles que precisam de portas abertas. Amém? Estaremos no final dessa live orando por todos. Amém. Queridos, o Senhor me deu uma direção nessa semana, ontem mesmo, entre ontem e hoje, para que possamos buscar essa direção de palavra e de revelação do Espírito Santo com relação às nossas vidas. O tema dessa live é um propósito maior. Foi o tema que o Senhor me colocou no coração. Amém. Um propósito maior. Então eu queria trazer essa medida para os irmãos que pudessem estar meditando nessa palavra no dia de hoje. Eu creio que além da palavra de domingo, que foi uma palavra abençoada para as nossas vidas, eu creio que essa palavra de hoje vai trazer um alerta e vai trazer uma direção para a vida daqueles que buscam o Senhor. Amém? Você tem buscado o Senhor? Você tem buscado a direção de Deus? Você tem tido um encontro com Deus através do poder do Espírito Santo? É nisso que nós vamos falar nessa noite. Amém. Esses momentos que nós buscamos, e eu creio que cada um de nós temos a hora, o momento certo, onde Jesus vem e se apresenta para nós. Amém. Amém? Está lá em João, capítulo 4, a partir do versículo 1. João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, porque quem batizava eram os discípulos de Jesus, deixou a Judéia, onde ele estava, e foi outra vez para Galileia. E era necessário, olha só, preste atenção no que essa palavra fala, no versículo 4, e era necessário, disse João, passar por Samaria. Isso me chamou atenção. Eu até frisei isso na minha Bíblia. Pode frisar na sua Bíblia aí. Tem você que tem medo de riscar a Bíblia, pode riscar, não tem problema não, tá? Necessário passar por Samaria. Amém. E lá no versículo 15 diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria. Uma cidade de Samaria.
chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Vamos pensar um pouquinho, queridos. Esse estudo, essa passagem me chamou a atenção pelo seguinte. Eu fui buscar estudar um pouquinho esse trajeto que Jesus fez com seus discípulos, da onde ele estava, da Judéia, né, para Galileia. E é interessante que Samaria se localizava, queridos, entre a Judéia do Sul e a Galileia do Norte. Se você for lá no mapa, você vai ver que está entre a Judéia do Sul e a Galileia do Norte. Então não poderiam eles atravessarem, porque nesse trajeto dava para atravessar através do Rio Jordão, ou caminhando pela Cisjordânia. Não era necessário passar por Samaria. Aliás, era o percurso que a maioria dos galileus se dirigiam a Jerusalém para encontrar-se com os samaritanos. Agora é interessante, qual seria o motivo, né? Porque se existia um outro caminho, e você sabe que judeu naquela época não tinha contato com o samaritano, eles não se davam bem, não se falavam, por isso que tinha um caminho diferenciado. Mas o que me chamou a atenção foi que João sabia disso. João era judeu, sabia de toda essa intriga, essa briga entre judeu e samaritano, que não era necessário passar por Samaria, poderia pegar outro caminho, mas ele fala que era necessário. Interessante, né? Porque ele diria isso, era necessário. Eu tenho certeza que ali tinha uma direção, um dedo de Jesus. Eu tenho certeza que Jesus chegou para os seus discípulos e falou: vamos por este caminho. E aí eu fiquei imaginando que tanto um quanto o outro, que eram 12 discípulos, deveriam chegar para Jesus, mas Jesus deve ter tido algum tipo de conflito ali entre eles, né, com Jesus, não conflito de briga, amém? Mas um conflito de dúvida. Mas Jesus, por que nós vamos passar por Samaria se nós podíamos passar por este caminho por opção? Uma conversa, né? Aí Jesus falou assim, e eu pensando aqui comigo, né, deve ter falado para os seus discípulos: nós vamos porque é necessário. E se calou. Por isso que João falou que era-lhe necessário passar por Samaria, porque eu tenho a certeza que era uma direção de Jesus. Eu também creio. Agora, qual seria o motivo de mudar o caminho? Se poderiam ter passado por um outro caminho para não ter o contato com o samaritano, qual seria o motivo? Aí que veio o tema da palavra de hoje. Um motivo maior. Jesus tinha um motivo maior. Amém, eu creio. Que não eram os motivos de Pedro, de Paulo, de João, daqueles que estavam com ele. Era um motivo que vinha de Deus. Vocês estão me entendendo? Era um motivo de Deus. Deus tem os seus motivos. Não é, apóstolo? É verdade. Deus não pensa como homem. Não. Muitas vezes você, esse caminho aqui é por este caminho que eu devo ir. E muitas vezes você vai por esse caminho e acaba tendo que retornar, porque não era a direção de Deus. Amados, preste atenção, faça como João fez. Escute a voz de Deus. Amém. Escute Jesus falar com você antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, porque Deus sempre terá um motivo maior para você. Sempre terá um motivo maior, que não é o teu, é um motivo maior. Não é? Amém. Vamos lá no versículo 6. Versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Preste atenção. Vou voltar um pouquinho. Lá... Não vou voltar não.
Deixa, eu vou voltar depois. Mas olha só o que fala o versículo 6. E estavam caminhando ali na cidade de Sicar. E a palavra fala, estava ali a fonte de Jacó. Que fonte era essa? Porque estava nas terras de Jacó. Ali é onde Jacó tinha suas terras. E ali tinha uma fonte, tinha um poço. Opa! Tinha um poço. Mas no versículo 6 fala, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, se assentou ali, junto à fonte. E era isso, a palavra fala, quase a hora sexta. Ou seja, a hora sexta seria o horário de descanso, quase na viração. Amados, poço de Jacó. No poço de Jacó se encontrava fonte de vida. Jesus não parou naquele poço porque ele queria parar ali. Ele parou ali porque ali existia a fonte de vida, que era a água. Né? Entenda o que o Senhor está falando. Lá no versículo 7, vamos passear um pouquinho na palavra, e é muito legal você passear na palavra. Lá no versículo 7, diz assim, veio uma mulher, nesse momento que Jesus estava sentado no poço, ali ao lado do poço, cansado, e com certeza com sede, porque ele era homem, mas ele não se moveu para pegar a água. É como se ele soubesse que ali ia acontecer algo diferente. Ele já sabia que ele ia ter um encontro ali com uma pessoa. Eu creio. E lá no versículo 7 diz que veio uma mulher de Samaria tirar água naquele poço. E disse Jesus a essa mulher, dá-me de beber. Agora, olha que o versículo 8 fala. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida e ele ficou ali, sozinho. Aí disse-lhe, pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber? Que sou mulher samaritana. Porque os judeus, como disse, não tinham contato com samaritano. Então ela se estranhou. Ela estranhou a atitude de Jesus. Como você, sendo judeu, me pede água? Porque você, como judeu, não era nem para se dirigir a palavra, como ainda mais sendo eu mulher. Ainda mais sendo eu mulher, você não tinha que dirigir a palavra para mim. Verdade. Amados, preste atenção no que o Senhor está falando. Eu queria que você entendesse. A mulher foi buscar água no poço. Amém. A mulher sabia que naquele poço existia água. E ela foi até lá. E quem ela encontrou? Um homem chamado Jesus. Uma coisa é você encontrar o poço. A outra é beber da fonte. Vou repetir. Uma coisa é você saber onde o poço está. É você ir em direção ao poço para buscar a água desse poço. A outra é beber dessa fonte. Jesus é a fonte de vida. Amém. Amados, preste atenção de que vale eu estar na presença de Deus se eu não beber da água. De que vale eu ir à casa de Cristo, que é a sua igreja, se eu não beber da fonte? Verdade. De que vale eu fazer uma célula dentro da minha casa, com a minha família, falar da palavra e mesmo assim não beber da fonte? Porque assim, ali tinha dois tipos de água. Dois tipos de água. A água que matava a sede física e a água que matava a sede não só espiritual, mas em todas as áreas da vida daquela mulher.
Nós entendemos assim que a água é um sinal de sobrevivência, não é? Amém. A água é um sinal de sobrevivência. Num deserto, você tem que levar água. Nós sabemos que sem água, nós ficamos loucos. Sabemos que se ficarmos sem comer o alimento, nós nos enfraquecemos. Ficamos sem forças para caminhar. Mas se faltar a água no nosso corpo, nós ficamos loucos. É uma loucura. Então existe uma necessidade nossa, humano, de bebermos água constantemente. Eu não sei quanto de água você bebe na tua casa, não é? De repente você bebe 1 litro, 2 litros, diz que o bom é 2 litros, né? Cada um fala uma coisa, mas não importa. É o que os médicos recomendam. Existe uma necessidade de você beber da água. Porque senão, se você não beber, além de fazer mal, você fica mal porque aí você fica fraco. A tua imunidade cai. Sabia disso? Muitos falaram nessa época de coronavírus, né, de Covid-19, que nós tínhamos que beber o quê? Água. Muita água. Ah, mas água é água, né? H2O, são 2 partículas Hidrata, né? né? A água, ela tem função de cura. Sim. Ajuda os rins a filtrar, né? Limpa o sangue. Tem uma série de fatores. Vocês estão entendendo? Né? Aquela mulher chegou ali para Menina buscar gordura. a água física. E ela se encontrou com a fonte de vida. Amém. Mas até ela não sabia. Aí lá no versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Sabe por que ela perguntou? Porque lá no versículo 10, Jesus disse assim: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que se diz, dai-me de beber, tu lhe pedirás e ele te dará água viva. Ele estava falando dele mesmo. Porque ela indagou Jesus: ah, mas como você vai perguntar para mim de tomar a água, assim, né? Eu vou dar água para você. Falar, se tu me conhecesse, eu tenho uma água que vai saciar a sua sede de vida. Amém. E lá no versículo 11, voltando, disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Então ela não entendeu ainda o que Jesus está falando. Que ela estava falando com a fonte de vida. Ela não tinha entendido ainda. Até então ela não estava entendendo, ela estava no natural. Amados, quantas vezes nós vivemos no natural? Quantas vezes nós ouvimos Deus falar conosco e entendemos no natural? E não conseguimos entender de verdade aquilo que o Senhor está falando conosco. Seria falta de entendimento? Eu não acredito, sabe por quê? Porque diz a palavra que o Espírito Santo nos capacita, ele nos dá um entendimento. É porque o nosso foco é outro. O nosso foco não é beber da água da vida. A mulher não estava, o foco dela não era beber a água da vida, era pegar a água do poço. Tanto que ela falou: esse poço é muito profundo. Diz alguns estudos que é um poço que tinha mais ou menos de profundidade, 25 metros de profundidade. É fundo. 25 metros é fundo. E mais ou menos 2,5 metros de largura. É largo. Largo mesmo. Ele podia se estreitar um pouquinho na boca, mas na maioria 2,5 metros de largura. Então ela perguntou para Jesus: você não tem nada para buscar essa água, né? Como é que você vai pegar essa água aí? Amados, preste atenção. Lá no versículo 12, diz a palavra: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Ela ainda não entendeu, porque Jesus falou: se você me perguntasse ao Pai, eu tenho uma água viva, algo que você não experimentou ainda. Queridos, preste atenção no que o Senhor está falando. Muitas vezes vamos até o poço, muitas vezes vamos de forma natural. Verdade. E queremos pegar a água de forma natural.
e olhamos as coisas de Deus de forma natural. Amém. Nós não podemos olhar Deus de forma natural. Deus não é natural, Deus é sobrenatural. Então, quando nós buscamos a Deus na fonte, nós temos que buscar no espiritual. Amém. Não olhar para a nossa situação, não olhar para o nosso problema, não olhar para as nossas dificuldades, não olhar para as nossas dores. Porque ela olhou tudo, olhou o tamanho do poço, a profundidade, viu que Jesus não tinha como pegar. Lembrou de Jacó. Lembrou de Jacó. Então ela não tinha entendimento e Jesus estava ali por um propósito maior na vida daquela mulher. Amém. Ele foi ao encontro dela, porque ele sabia que ela precisava de algo que ela ainda não tinha experimentado. Verdade. E ele buscou alguém que era praticamente rejeitado pela sociedade judaica. Sim. Então Jesus não olhou para as coisas naturais. Jesus não olhou a parte natural, política. Deus olhou para o espiritual. Uma vida importa para Jesus. Uma vida. Ele se desviou do seu caminho. Ele se desviou da onde ele poderia ter ido para ter um encontro com aquela mulher. E aí no versículo 13, Jesus respondeu: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Aí ele foi no natural, para ver se ela entendesse. Olha, qualquer um que beber dessa água desse poço, que você está com um balde na mão, esse poço de 25 metros, essa água que está lá embaixo, tornará a ter sede. Amém. Enquanto nós olharmos para Deus de forma natural, nós nunca vamos saciar nossa sede. Sempre vão ficar coisas pendentes. As coisas vão ficar pendentes. Parece que nunca vai chegar na direção que queremos. Porque nós não estamos olhando de forma espiritual, estamos olhando de forma natural. Nós não estamos olhando as nossas dificuldades, as barreiras que temos que enfrentar de forma espiritual. Porque se eu conseguir vencer, preste atenção, se eu conseguir vencer um obstáculo de forma natural, eu vou ter que passar novamente por esse obstáculo. Até aprender a passar espiritualmente, para que nunca mais esse obstáculo aconteça na minha vida, para que ele seja eliminado. Amém. Da minha vida. Eu creio. Aí no versículo 14, ele diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, disse Jesus para a mulher samaritana. Então, amados, acho que é tempo de começarmos a beber da água da fonte, não do poço. A diferença é muito grande. Beber da água do poço, eu vou sempre estar passando sede. Por isso que tem pessoas que ficam 20 anos na igreja bebendo água do poço. Por isso que muita gente não consegue caminhar em unidade, em comunhão, em aliança. Quer caminhar do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, com seus pensamentos, da sua forma natural. E continua bebendo água do poço, achando que está matando a sua sede. Não está. Nós temos que buscar a água da fonte, que é o sobrenatural de Deus. Aí, Deus continua através da boca de Jesus. Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Vou repetir. Porque a água que eu lhe der, a água que Jesus te entregar, amém. Eu creio, fará de você uma fonte de água. Então, amados, como é que eu sei se eu estou bebendo da fonte? Quando eu sobejo, quando eu levo para outros a palavra de Deus, quando eu discipulo, quando eu tenho discípulos, quando eu ganho almas para Jesus,
Quando eu ganho primeiro a minha vida, porque não adianta eu ganhar um monte e não ganhar a própria vida, minha família. Eu tenho que ganhar minha vida, minha família, a minha casa. Eu tenho que mudar de vida, porque a água da fonte, ela tem que transformar a minha vida. Tem pessoas que estão bebendo a água do poço, por isso que a vida não é transformada. Pessoas que bebem água da fonte, a vida se transforma, ela muda. Ela muda. A água da fonte, ela tem o poder de mudança. A água da fonte, ela tem o poder de renovar, porque é da fonte, ela corre. Não é do poço. E olha só. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Aí ela começou a entender. Olha que lindo. O objetivo de Jesus sendo alcançado. Para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E mesmo assim ela não entendeu. Dá essa água para mim. Porque eu não preciso subir nesse monte aqui. Porque só para que você saiba um detalhe. O poço de Jacó ficava no monte. Ficava no alto. E ela tinha que subir para buscar essa água. Não era uma subida fácil. Era uma subida íngreme. E ela falou assim: Jesus, então me dá essa água, para que eu não venha mais aqui beber da fonte. Ou melhor, do poço. Jesus tinha um objetivo maior naquela vida. Amém. Não era saciar a sede dele. Porque ele era a própria fonte de vida. Ele saiu do lugar, da direção. Amados, preste atenção. Será que Jesus não saiu da sua direção para alcançar o teu coração? E você ainda teima beber da água do poço? Será que Jesus não tem cuidado? Ele não para com tudo? Ele não muda toda a direção por você ou por mim? E ainda, às vezes você teima em beber a água do poço. Jesus sempre tem um objetivo maior, que é saciar a sua sede de vida, trazer vida eterna para você, salvação, cura, libertação. Lá no versículo 16, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí Jesus começou a curar. Aí Jesus começou a trazer a cura. Jesus, quando entra na nossa vida, primeira coisa que ele faz é curar a nossa alma. Amém. Curar a nossa alma. Jesus vem para curar a nossa alma. A fonte de água, ela vem para curar. Ah, mas apóstolo, tem pessoas que estão há 10 anos na igreja e não são curadas porque estão bebendo água do poço e não da fonte. Porque se beber da fonte, você vai ser curado. Se beber da fonte e não olhar para o natural, não olhar para as circunstâncias, não olhar para o que está acontecendo, não olhar para aquilo que é natural, as barreiras naturais, e olhar para a fonte que é Cristo, a palavra fala que ele entra com cura, entra com libertação. Amém. Ele entra com providência, ele muda a sua vida. Amém. Então não importa se é enfermidade, não importa se é uma situação que você está passando no seu emprego, ou se é uma situação que você está passando no seu ministério, ou uma situação que você está passando dentro da sua própria casa, ou uma situação ministerial. Não beba do poço, busque da fonte. Amém. Porque a água do poço, ela vai saciar a tua sede momentaneamente. Pessoas que vão na igreja, passa por um momento, e de repente volta tudo atrás. Aí depois volta de novo, depois volta de novo, volta e volta. Isso é beber a água do poço. Ela vai te saciar a sede por momentos. Mas a água da fonte, ela tem o poder de te saciar completamente. Eu creio. De te curar completamente. Você que precisa de cura, você que precisa de libertação, você que precisa beber de uma água viva, busque da fonte, que é Jesus Cristo. E olha só, ele pediu para a mulher falar com o marido: vai lá e traga o teu marido. Aí a mulher respondeu: não tenho marido. Verdade. Aí Jesus disse: você falou bem, você não mentiu. Não tem marido.
Uma verdade. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora você tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aí disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Amados, preste atenção no que o Senhor está falando na revelação. Jesus falou: vai e chame teu marido. Marido é sinal de autoridade. E ela falou: eu não tenho marido. Mas ela disse que eu não tenho. Mas ela tinha. Mas ela disse para Jesus: eu não tenho. E na verdade, Jesus falou: você realmente não tem. Você já teve 5. E esse que está com você não é o teu marido. Amados, às vezes nós nos enganamos. Às vezes caminhamos com Jesus de forma errada. Achamos que estamos na direção certa. Achamos que estamos fazendo a coisa certa. Verdade. Da nossa forma, né? Da nossa forma, do nosso jeito. Até então aquela mulher, ela tinha uma vida desregada. Né? Marido ali significa ela não tinha temor a Deus. Quantas coisas muitas vezes você tem que abrir mão que não são de Deus e chegar para Jesus e falar: Jesus, realmente eu não tenho isso. Eu preciso. E você acha que você tem. Você pensa que você tem. Às vezes você pensa que você tem a revelação. Às vezes você acha que você pensa que você tem o poder da palavra. Nós não podemos achar nada. Nós temos que ter a certeza. E quando nós temos essa certeza, nós fazemos valer essa certeza, como diz a palavra. A partir do momento que eu faço valer, eu sou fonte de vida. Então, amém, a palavra fala que conhecereis a árvore conforme o seu fruto. Verdade. Então, se você é uma árvore frutífera, eu vou olhar para o teu fruto e falar assim: esse fruto é bom, é da fonte, que não vem dele, mas vem do alto. Então aquela mulher, ela tinha vários maridos, tinha um que não era, eu não tinha nada. Teve 5 mais 6 e não tinha nenhum. Verdade. Fazia parte de um povo também. Não tinha nenhum. Que não... Né, apóstolo? Não tinha nenhum. Não tinha. Não era feliz. Não era feliz. Às vezes achamos que temos tudo e não somos felizes. Às vezes, por termos carro, porque temos casa própria, porque temos isso, temos aquilo, né? Busca, né? Pessoal. Achamos que já estamos satisfeitos, estamos bem e não temos nada. Aí lá no versículo 18, no versículo 20, perdão, diz assim: nossos pais adoraram neste monte, disse a mulher para Jesus, e vós dizeis que que em Jerusalém há um lugar onde se deve adorar? Vou repetir. A mulher chegou para Jesus e falou: nossos pais... Aqui, subiu tudo aqui. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte. Tradição, tradição, tradição. E você está me dizendo que lá em Jerusalém tem um lugar onde se deve adorar? Aí disse Jesus à mulher: crê-me que a hora vem, o tempo vem em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Disse-lhe Jesus à mulher: crê-me que a hora vem. Lá no versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, porque ele era judeu, era Jesus, ele veio, ele era o Filho de Deus. Então ele estava falando de uma nação de Samaria, do povo de Samaritano. Queridos, preste atenção. É muito forte isso, porque a religiosidade nos impede de enxergar a verdade. Ah, porque meu pai era assim, minha mãe era assim e tal, e agiram dessa maneira, dessa outra maneira. A religiosidade, ela nos cega. A religiosidade nos traz soberba no coração. Levanta argumentos também. Nós buscamos argumentos para justificativas humanas, carnais, tradicionais.
E Jesus está falando que nesse monte não é aonde tem que se adorar. Existe alguém que veio de Jerusalém, esse sim. Esse é aquele que você tem que dobrar o seu joelho e adorar, que se chama Jesus Cristo, que era ele mesmo. Vós adorais o que não sabeis. Era o costume deles, né? Era o costume deles. Eles tinham aprendido com Jacó, né? Exatamente. Mas a hora vem. Ou seja, tem um tempo determinado. Você tem que estar muito atento no tempo que o Senhor tem para a sua vida. Não deixa passar, não. Aquela mulher podia ter virado as costas e ido embora. Aquela era a hora para ela entender, né? Ela podia ter virado as costas e ido embora. Esse cara tá falando demais, tá com conversinha. Não, eu sempre agi assim, sempre pensei assim, sempre agi dessa maneira, então por que eu vou mudar? Não é? Muitas vezes agimos assim com as nossas autoridades espirituais. Nós não reconhecemos a autoridade que há sobre a vida dele. Se eu não reconheço a autoridade, como é que eu vou reconhecer a minha? Se eu não bebo da fonte, como é que eu vou ser fonte? Verdade. Deus é Espírito, lá no versículo 24. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que ela sabia da promessa, que se chama o Cristo, até então ela não conhecia Jesus, sabia que ele era o Cristo, mas sabia da promessa e da palavra profética. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Olha que coisa linda. Mas não se Jesus falasse assim com você? E nisto vieram os seus discípulos, a encontraram. Aí nesse momento que falou, eu sou, e sou eu que falo contigo, vieram os seus discípulos. Amém. E maravilharam-se de que estivesse falando como uma mulher. E samaritana ainda, né? Todavia nenhum deles se levantou contra Jesus. Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Olha só a obediência desses discípulos que Jesus levantou. Eles não vieram com conversinha. Jesus, por que você está conversando com ela? O nosso costume não é conversar com ela. Se viu Jesus falando, eles se submeteram. Ficaram calados, porque sabiam que Jesus, da mesma maneira que falou, que se desviou, nós temos que por este caminho, eles se calaram e se maravilharam. Hoje não, hoje a gente briga com o líder, hoje a gente briga com o pastor, porque a direção é essa, porque a direção é aquela, e porque isso, porque aquilo, queremos fazer do nosso jeito, nós não conseguimos, porque quero beber só do poço. Você quer ser fonte, meu querido? Beba da fonte. Enquanto você beber do poço, você vai continuar sendo o poço. E olha só o que a palavra fala. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Ela nem pegou água. Ela foi lá para pegar água do poço. Ela largou o cântaro ali. Largou o que ela foi fazer, que era água natural, que era água do poço. Ela largou ali. E foi à cidade, voltou onde ela morava. E disse àqueles homens, e ela não falou só para aqueles que estavam com ela, não. Os amigos, falou para todos que estavam lá. Vinde um homem que me disse tudo quanto tem feito. Olha só como estava o coração dessa mulher. Ela disse que saiu, a Sandra. Oi? Disse que saiu do ar. Não saiu não, tá ao vivo. Tá. Amém? Tá ao vivo, né, amados? Tá tranquilo aí, né? Tá ao vivo lá. Assistindo. Tá. Vinde um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura, não é este o Cristo? Então ela já no coração. Amém, queridos? Vamos ver. É que rodou bastante aqui, ó. Olha lá. Estamos ao vivo, viu, Sandra? Acho que foi a sua que saiu. Olha só o coração dessa mulher cheia do Espírito Santo. Ela foi tocada por Jesus. Ela largou o cântaro. Ela largou aquilo que era natural e foi buscar o que era espiritual.
Ela se encheu do Espírito, ela virou a fonte. Ela deixou de ser poço. Ela virou a fonte, ela correu para a cidade e foi anunciar Jesus Cristo. Ela foi anunciar para aqueles que não... Esse é o Cristo, ela fala. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E ela trouxe toda aquela galera com ela. Olha que coisa, em um minuto ela se tornou uma das maiores evangelistas. Deus tinha um propósito maior, Jesus tinha um propósito maior para entrar para aquela cidade, para alcançar não só a vida daquela mulher, mas de toda a cidade. É verdade. Será que você está entendendo o que Deus está falando? Será que Deus não quer tocar a sua vida? Pare de olhar só para a sua família, olha para os teus amigos, olha para os seus parentes, olha para os teus vizinhos, pare de ser egoísta, para de ser poço. É tempo de você ser fonte. Fonte. Jorrar água viva para aqueles que precisam. Dar de beber da água da vida e não da água da carne. Vede, e ela falava, o que ele tem feito, porventura este é o Cristo. Ela reconheceu aquele homem como Cristo. Saíram, pois, da cidade e foram conter com ele. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come, nós trouxemos comida, come, Jesus. Estavam no natural. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer, Amém. que vós não conhecem. Ele estava falando com seus discípulos. Com seus discípulos. Oh, meu Deus. Vocês não conhecem esse alimento ainda. Então os discípulos diziam uns aos outros ali, meio que perdidos, trouxe-lhe porventura alguém algo para comer para Jesus? Porque ele está falando que tem uma coisa melhor do que a gente trouxe. Pô, eu trouxe, você tem aí, eu tenho carne seca, e você, né, eu trouxe banana, eu trouxe fruta, eu trouxe isso. Mas que comida é essa que Jesus está falando, que ele está comendo, que ninguém trouxe? Que ninguém trouxe? Os discípulos não entenderam. Aquela mulher entendeu. Verdade. Uma mulher que nem conhecia Jesus, nem a vida de Cristo, mas ela reconheceu a presença de Deus, bebeu da fonte de água viva, largou o seu cântaro e foi ter com os seus, e trouxe todo um povo ali, homens e mulheres e crianças, na presença de Jesus, e os discípulos preocupados com a comida física. Bem, Jesus fez dela uma evangelista, hein? E aí Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amados, eu não sei, eu não entendo mais evangelho não, sabe? Sabe por que não? Porque eu não vejo mais essa verdade. Eu não vejo mais essa verdade. Onde está essa verdade? Na boca dos pastores? Onde está essa verdade? Na boca das autoridades constituídas dessa terra? Onde está? Nós somos autoridades de Deus, profetas de Deus, levantados para levar a fonte de água viva. E você tem que experimentar dessa fonte, não do poço, mas da fonte. Da fonte. Viver num propósito maior. Você não nasceu para ser próspero apenas, fisicamente, prosperar na sua empresa, no seu trabalho. Não! Você foi levantado para romper com o natural, para romper com a água do poço, com os paradigmas estabelecidos, romper com tudo isso. Amém. Questões políticas, separatistas, Amém. Preconceitos sócios, culturais. Verdade. Cristão tomando partidos. Nós não somos partido nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Nós somos do partido de Cristo. Esse é o alimento. Esse é o alimento. Essa é a fonte da água viva. Jesus não olhou se ela era de outro povo, não. Ele não se preocupou com as questões políticas. Não se preocupou com as questões separatistas, não se preocupou com isso. Ele só tinha uma preocupação: ganhar ela para Deus, trazer ela para a vida eterna, fazer com que ela provasse da fonte da vida. Essa era a finalidade de Jesus. Esse é o propósito maior que Cristo tem nas nossas vidas: nos tirar do poço para entrar
na fonte da água viva. Beber da fonte. Amém. Na verdade, quando nós enxergamos, conseguimos enxergar e vivemos esse propósito maior, aí sim nós vamos entender que como cristãos, eu e você, não como crente, mas como cristãos, temos que experimentar a vitória do Evangelho em nossa vida através da fonte. Amém. Amém, queridos? Amém. Entenda o que o Senhor está falando nessa noite conosco. Beba da fonte. Beba da fonte. Amém. Larga o cântaro. Larga o cântaro onde você estiver. Verdade. Larga o cântaro. Desce o monte. Amém. Desce o monte, porque o Senhor está em todos os lugares. Amém. Ele está acima de qualquer monte. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Reconheça Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, como essa mulher reconheceu. Faça valer essa fonte. Não transforme a fonte que o Senhor te entregou em água de poço. Vocês estão me entendendo, amados? Vocês foram chamados para fluir. Vocês foram chamados para saciar a sede daqueles que precisam. Vocês foram chamados para ganhar vidas para Jesus, como essa mulher fez. Ela deu as costas, voltou e não ficou com vergonha. Não teve medo. Amém. Ela simplesmente falou: olha o que eu recebi. Esse é o Cristo. Precisa beber dessa água. Ela foi curada, ela foi sarada. Amém. Ela foi transformada pelo Espírito Santo através da fonte de vida que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Amém, amado. Não tenho muito mais o que falar não, sabe? Eu acho que essa era a medida que o Senhor tinha para falar conosco a respeito desse tema, desse propósito maior. Pode falar, Eu apóstolo. vi também que Jesus precisava mostrar para os seus discípulos que eles não poderiam ficar presos às tradições e aquilo que eles sabiam, conheciam e viam. Jesus levou os seus discípulos por aquele caminho, porque se os discípulos não vissem o que Jesus estava fazendo, eles não iam romper e pregar o evangelho nas demais cidades que eram contrárias, né, à vinda de Cristo. Né? Quando ele levou os seus discípulos até lá, está certo que eles saíram, foram buscar comida, mas Jesus teve um propósito. Os samaritanos não falavam com os judeus. Então ali ele rompeu a tradição. Verdade. Ele disse: olha, não olha para a tradição, não fica preso no que vocês veem, nas coisas que chegam ao ouvido de vocês. Saiam e vão na direção, porque o que eu tenho para fazer, a água da vida que eu tenho para dar, eu darei. Se vocês forem e fazerem o que eu desejo. Depois disso, ele pregou para aquela mulher e ela fez exatamente o que Jesus deseja que os seus discípulos façam. Verdade. Né? Queridos, Anuncia o evangelho. Pastor Márcio, um beijão. Né? Te amo a vida de você. Eu tô para passar aí, hein? Acho que essa semana eu passo aí. Tá bom? Amo a vida de vocês e vocês são bênção para nossas vidas também. Queridos, que vocês possam tomar posse dessa palavra. Sim. Que vocês sejam fonte de água viva. Amém. Né? Que vocês fluam, não dessa água aqui, ó, que sacia a nossa carne, mas daquela água Amém. que sacia a tua alma. Sim. Amém? Que você tenha essa semana uma semana de consagração, uma semana de oração, Sim. uma semana de louvor, uma semana de obediência às autoridades, dos pastores que hoje são pastores sobre a sua vida. Somos nós, somos teus pastores. Amém. Se submetam, Em nome de Jesus. busquem a água para que vocês enxerguem essa fonte, para que a nuvem se dissipe. Amém. A nuvem se dissipe, para que você enxergue a fonte e vá até ela e experimente Amém. dessa água. Amém? Queria só deixar um recado aqui para meus queridos. Sexta-feira teremos uma live dos jovens. Quero ver Amém. aí.
Vai ser uma bênção. Amém. Se preparem que já estão fazendo todo um Vai trabalho ser. aí, vai ser muito legal. Eu creio. Domingo estaremos culto online presencial às 10 horas no nosso ministério. Temos lá a relação, a listagem, Amém. mantendo todas as precauções, o álcool gel, enfim, tudo aquilo que o governo está solicitando, nós temos lá. Amém? Que você tenha uma semana de vitória. Amém. Voltando a dizer que a escola vai voltar no segundo semestre. Eu creio. Preparem-se porque vai ser coisas grandiosas na sua vida. Amém. Você vai aprender coisas grandiosas. Amém? Eu creio que você que busca conhecimento, você que busca a palavra, você que busca, vá. E eu creio, em nome de Jesus, que você vai aprender muito nesse segundo semestre. Em nome de Jesus, eu creio que estaremos juntos. Amém? Até domingo, né? Se Deus assim o permitir, esteja. Vou repetir, em consagração. Eu creio que domingo vai ser um culto fantástico, Amém. de louvor e de adoração. Aquele que nos chamou para beber dessa fonte, que é Jesus Cristo. Amém. Amém? Amamos a cada um de vocês. Agradecemos de coração por nos deixarem entrar na sua casa. Amém. Nesse momento, Verdade. nesse horário. Que Deus te abençoe, Sim. que Deus guarde Em sua nome casa, de guarde Jesus. sua família, guarde o seu ministério, você Amém. pastor, guarde o seu ministério, sustente a sua vida, que você seja um homem, uma mulher usada Amém. pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Eu quero abençoar a vida de vocês, que realmente você que tem alguma enfermidade, Em nome que eu de creio que Jesus. ainda essa semana Deus possa trazer a cura. Eu Aí eu creio, creio que em ainda nome essa de semana Jesus. Deus possa te levantar do leito. Eu creio que ainda essa semana Deus possa sim tirar toda a pedra Em de nome de tropeço Jesus. que tem impedido de você se apresentar na presença de Deus. Amém, Que Senhor. Deus cure todo o enfermo em nome de Em Jesus. nome Entra de nos Jesus. lares agora, tira toda a Sim. enfermidade. Sim. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer por este momento. Sim. Que o Senhor venha abençoar cada família aqui representada, cada ministério aqui representado, cada homem, cada mulher, cada jovem. Senhor, entra com a tua providência divina. Amém. Que essa fonte que é Jesus Cristo possa jorrar sobre as nossas cabeças, Amém, nós possa derramar sobre unção viva em nossa vida, em nossa vida pessoal, ministerial, Amém. física, financeira. Amém. Pai, nós abençoamos a vida dos teus filhos como discipuladores, como apóstolos, como pastores, como fonte de vida. Que essa água viva possa agora Em nome de fluir Jesus. na sua casa, Nós fluir no cremos. seu Amém. ministério, Sim. fluir Em na nome sua de vida. Jesus. Receba a cura, Amém. receba a cura agora. Em nome de Receba Jesus. em nome de Jesus. Nós cremos, Amém. Senhor. Queremos te louvar e te Amém, agradecer. Senhor. Amados, beijo no coração a todos vocês. Né? Beijo. Seja uma semana de vitória, de Amém. Eu conquista creio, em nome e de de muitas Jesus. bênçãos. Amém. Seja fonte do Amém. Senhor. Tá? Isso Vou mesmo. dar um abraço e um beijo na minha esposa. Fiquem abraçados. Fiquem beijados em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém? Tchau, gente. Tchau. Amo vocês, viu? Beijo no Amém. coração. Tchau. Tchau.